Bom dia a todos. Hoje são 17 de setembro de 2020, aula de Metodologia Científica da Faculdade Pitágoras. Muito bom dia, eu sou o professor Diogo Santos e aqui já temos muitos colegas presentes, fico feliz de vê-los todos aqui. Muito bem-vindos todos. Inclusive colegas que estão aqui de transferência, já nos visitando pela primeira vez, mas sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós vamos dando continuidade no nosso estudo, a gente vai ver o conhecimento científico. Eu vou parar aqui minha transmissão de câmera para compartilhar tela. Assim que o aplicativo ajudar. Para a gente já começar. Pessoal, na nossa disciplina, eu já estou aqui desconfiando que nós vamos ter uma sobra de carga horária, porque o nosso conteúdo está avançando muito rapidamente, nós estamos avançando muito bem no conteúdo, e daí eu preciso fazer, antes de tomar alguma outra providência ou refazer a nossa programação, eu preciso perguntar para vocês. Vocês estão com a percepção de que a gente está indo muito rápido ou vocês estão achando a quantidade de conteúdo no tempo adequada? Por favor, me respondam. Eu preciso ter essa ideia. Se a gente está adiantado na programação, porque de repente eu estou indo muito rápido, ou se realmente a gente está rendendo bem mesmo. Por favor, professor, eu estou achando tranquilo. Achando tranquilo, né? Não está correndo, não. Está dando prazo, pelo menos eu estou conseguindo assim, assimilar bem cada aula. Não estou achando conteúdo maçante, não está tranquilo para mim. Certo, a Camila disse que está tranquilo para ela, que ela está tendo boa assimilação, que o ritmo não está muito acelerado. Obrigado, Camila, obrigado. Mais alguém, gente? Na verdade, eu estou aqui desejando que alguém me diga que está desesperado, que não está aguentando, para a gente poder diminuir o ritmo, porque a gente está realmente avançando muito rápido na programação. Mas e aí, pessoal? Me digam. Mas digam a verdade. Eu estou gostando, professor. Tá de boa, Leandro? Tá. Estou gostando muito. Certo. Bom. Mais alguém, pessoal? Pessoal, nessas situações, a gente... O que acontece? A legislação nos exige o quê? Que se a gente conseguir fazer 100% do conteúdo em 75% da carga horária, o professor pode legalmente declarar a disciplina como concluída. Isso é permitido por lei. Okay? O aluno ele pode assistir 75% da carga horária, desde que tenha 100% do conteúdo. E a disciplina pode ser declarada concluída. Mas eu não quero fazer isso sob hipótese alguma, porque eu não gosto de liberar vocês de aula. Vocês têm mais aqui sentar e assistir aula. Certo? Mas eu também não vou trazê-los para sessões inúteis, ou só para, como a gente diz aí no dia a dia, para encher linguiça. Okay? Então, a gente vai desenvolver algumas atividades. Uma das coisas que a gente pode fazer são revisões. Ok? Ou revisões, ou oficinas. A gente pode fazer ou apresentações de vocês, ou a gente pode fazer oficinas, onde a gente faça conteúdos menores de apoio e expansão do conteúdo principal. Né? Gente, mas meu WhatsApp hoje está atacado. Está atacado. Estão entendendo, pessoal? Então, uma coisa que a gente pode fazer, como a gente teve alguns colegas que tiveram dificuldades no começo do semestre, aí com conexão, e a gente também tem os colegas de transferência, uma das coisas que eu posso fazer é, no momento que a gente concluir o nosso conteúdo, a gente fazer revisões, ok? Por exemplo, voltar para as primeiras aulas e apresentar as primeiras aulas novamente para os colegas que perderam os primeiros conteúdos. Se vocês estiverem de acordo, essa seria a minha atividade preferida. Vocês estão de acordo, pessoal? O que vocês acham? Seria bom, senhor. Seria bom. Uma boa ideia. E aí, os alunos... Eu tô totalmente de acordo, professor. Eu vim de transferência. Serei muito beneficiado. Sim, estou pensando justamente no seu perfil. Pensando justamente nas situações como a sua. E também de outros colegas que acabam perdendo uma aula ou outra. Por exemplo, hoje a gente já tem uma colega, acho que é uma das Julianas, que não está assistindo hoje porque teve dificuldade de internet, né? Então, aí a gente pode ter mais dificuldades. Pessoas que vão tendo dificuldade, a gente pode sofrer dessa maneira. Então, seria legal. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo.
Então, já ficamos combinados assim. Terminando o nosso conteúdo principal, a gente reinicia a partir daquela data. E para os colegas que já tiverem assistido às aulas, a única coisa que eu vou pedir é que façam a gentileza de conectar, mas não precisam ficar sentados assistindo, ok? Eu conto a presença, mesmo que a pessoa não esteja sentada, assistindo, ok? Eu só peço a gentileza de deixarem conectado para que o Teams possa registrar sua presença e a gente não tenha problemas aí com a administração da faculdade. Certinho, pessoal? Beleza. Tá certo, professor. Tá bom? E aí esse fica um semestre bem mais leve para vocês. Isso provavelmente vai acontecer também com a nossa outra disciplina, que é essa turma que tem muitos alunos de uma outra disciplina que eu também dou. A outra disciplina está acontecendo muito parecido, quase a mesma coisa, disciplina de argumentação jurídica. Mas vamos em frente, então. Vamos em frente. Vamos começar nosso conteúdo. O Matheus está pedindo a entrada na sala. Muito bem-vindo, Matheus. Vamos lá. Pessoal, nessa nossa aula de hoje, nós vamos ver o nosso quarto tipo de conhecimento científico, ok? Já vimos os critérios da construção do conhecimento, o primeiro tipo de conhecimento que foi o senso comum, o segundo tipo de conhecimento que foi o conhecimento filosófico, e o terceiro tipo de conhecimento que é hoje, que é o conhecimento científico, aqui nesse nosso quarto encontro, conhecimento científico. Pessoal, o conhecimento científico, eu coloquei aí a imagem de Albert Einstein. É Albert Einstein? É Albert Einstein. Está muito cedo, minha cabeça não está funcionando direito. Mas aqui tem Albert Einstein, que é um grande cientista aí do século XX, e cujo rosto, cuja imagem se torna um ícone da ciência moderna. Pessoal, o conhecimento científico ele nos deu vacinas, antibióticos, alimentos novos, melhores transportes, melhores comunicações, estende a nossa juventude, nos dá melhores roupas, abrigo, conforto, entretenimento, um monte de coisa. Gente, na verdade, se a gente tirasse a ciência, todas as nossas tecnologias que a ciência moderna nos dá, nossa vida, ela se tornaria muito mais difícil imediatamente. Imediatamente, muito mais difícil. E provavelmente nós regrediríamos, e eu não estou falando aqui só da regressão científica ou tecnológica, mas com uma regressão científica ou tecnológica, nós voltaríamos aí a viver nas cavernas, tá? Nas cavernas, que perderíamos, por exemplo, os alimentos. Nossas casas se tornariam em cavernas, quase que imediatamente. Como diz um filósofo brasileiro, os homens voltariam a morrer na guerra e as mulheres voltariam a morrer no parto. E as meninas provavelmente voltariam a engravidar aos 11 anos de idade e morrer aos 12 no primeiro parto. As poucas que sobrevivessem ao primeiro parto, até os 25, teriam tido mais ou menos uns 8 ou 9 filhos. E desses 8 ou 9 filhos, sobreviveriam mais ou menos uns 2 ou 3. Quando a menina morre aos 25. Essa é a nossa vida sem a ciência moderna. É isso que os paleontólogos encontram no estudo das ossadas, dos corpos enterrados em lugares onde tinha ajuntamentos humanos. Olha como a vida era brutal, né? A vida era brutal. Mas mais do que qualquer coisa, essa tecnologia toda, tudo isso que a ciência nos dá, por exemplo, vacina, gente. Agora que a gente está sentindo falta de uma vacina, que está faltando da vacina do Covid, a gente está vendo como vacina é importante. Eu não sei se vocês lembram, mas até o ano passado tinha gente que parecia que tinha o capeta no corpo, só pode ter, tá cheio do capiroto, de ficar inventando de botar no WhatsApp corrente de que não é bom tomar vacina. Gente, olha, você quer morrer? Se mate adequadamente. Olha eu dizendo uma besteira dessa aqui em gravação. Mas se mate sozinho, pelo menos. Tá? Mas antes de se matar, procure um psicólogo e vá tratar a sua cabeça doente. Tá? Você está doente da cabeça. Mas não me faça uma corrente de WhatsApp querendo convencer as outras pessoas a não tomar mais vacina e não dar mais vacina para os seus filhos. Gente, olha, aprenda uma coisa na vida. Vacina é para tomar. Aí, bom, não tem nada de bom nessa pandemia. Essa pandemia é uma doença maluca, caótica, que não tem vantagem nenhuma, só veio para nos trazer problemas, e a gente está querendo eliminá-la para conseguir se livrar dos problemas, mas, pelo menos,
enfraqueceu esse movimento de gente ser contra a vacina. Não tem coisa mais estúpida, mais imbecil. Tá? Desculpa a linguagem, gente. Mas não se deixe. Não se deixe. Vacina é uma coisa fantástica. Imagina, você toma uma injeção ou duas e uma doença grave desaparece do mundo. Assim, plim. É uma coisa maravilhosa. E é fruto da ciência. Antibióticos, então, gente, quem já tentou se curar de uma pneumonia sozinha aqui no MUC, ou tomou antibiótico e rapidamente ficou bom, sabe? Gente, as pessoas morriam de cada besteira até tão pouco tempo. É porque a gente esquece muito rápido. A gente esquece muito rápido. Até anteontem as pessoas morriam às pencas de infecções hoje que são consideradas bobas. Que a gente nem pisca. Toma 7 comprimidos, ou seja, um comprimido por dia ao longo de 7 dias e pronto, desaparece uma doença que antes as pessoas se tremiam de pânico. Se tremiam de pânico. Já teve doenças muito mais assustadoras para a humanidade do que o Covid. Tem tanta gente aí com medo, morrendo de medo do Covid. Realmente é uma doença séria, uma doença grave. Quem adoece mesmo sério fica muito mal e tá morrendo um monte de gente, é verdade. Mas já teve doenças muito piores na história da humanidade e hoje em dia a gente com antibióticos, a gente nem lembra delas. Eu não estou conseguindo nem me lembrar uma daqui agora para dar um exemplo para vocês. Os nossos alimentos, gente, olha, comida sempre foi muito escassa na história da humanidade. Comida sempre foi uma coisa muito escassa. As pessoas sempre comeram muito pouco. Hoje em dia tá todo mundo gordo, rolando por aí, até ficando doente de tanto comer, que a gente enche a cara de comida, enche a pança. E é impressionante, não apenas novos e melhores alimentos, mas também em quantidades nunca antes vistas pela humanidade. E aí transportes, eu não vou nem falar de transportes, como está cada vez mais fácil a gente se transportar. Gente, olha, hoje em dia, só é difícil você ir de um lugar para o outro se a sociedade for negligente. Quem enfrenta a BR-135 sabe que você ir do interior do Maranhão para São Luís sempre foi uma dificuldade. Mas isso não era problema de tecnologia, era problema de falta de vergonha no povo maranhense. Que a gente não duplicava aquela estrada. Cada trechinho daquela estrada que duplica, a pessoa sente a diferença. E a gente utiliza carro, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, uma viagem, meu avô era caixeiro viajante, ele viajava pelo interior do Maranhão. Ele levava 9 dias para chegar em Bacabal. Em lombo de jumento, isso no começo do século XX, não tinha estrada. Em lombo de 9 dias para chegar em Bacabal. O que você faz em 9 dias? Gente, 9 dias são nossas férias inteiras. Você vai ao Rio de Janeiro e volta em 9 dias. Ou sei lá, onde você passa férias. Você pode ir ao seu interior, você pode ir a qualquer lugar. Tem lugares lindos no Maranhão também, sei lá, Barreirinhas, né? Barreirinhas agora virou um destino chique, fino e cheiroso, né, pessoal? Mas, bom, mas mais do que tudo, a ciência nos traz certezas. Mais do que juventude, roupas, abrigo, conforto, entretenimento, todas essas coisas são maravilhosas, e são mesmo, mas a ciência nos traz certezas. A gente passou a ter certeza das coisas. Imagine você, estou com Covid ou não estou com Covid. É um teste científico que te diz sim, ou então não. Com a ciência a gente sabe, você estará curado em 7 dias. Por quê? Porque eu te dei um antibiótico de 7 dias. Tá? Ou então, você não terá poliomielite, você não vai ter paralisia infantil. Por quê? Porque você está vacinado, você tem certeza. Então, amanhã vai ter comida para você. Por quê? Porque a ciência moderna está gerando alimentos lá em Balsas, está gerando tanta soja, tanto milho, e tem tanta comida que não vai faltar comida para ninguém. Mas imaginem vocês que a humanidade passou até anteontem na história da humanidade, até tipo anteontem, sem certeza de que se no próximo inverno vai ter comida para todo mundo, ou se metade das pessoas que a gente conhece vai morrer de fome dentro das nossas casas. O inverno costumava ser, nos países frios, nas regiões frias do mundo, costumava ser um isolamento social que a humanidade fazia todos os anos. Sabe esse isolamento social que todo mundo ficou trancado dentro de casa, angustiado? Gente, a humanidade era acostumada a fazer isso. Nós é que ficamos muito moles. O inverno sempre foi um isolamento social. As pessoas ficam trancadas e isoladas. Peraí que eu acho que tem alguém aqui pedindo para entrar na sala. Só um segundo. Ok. Não, já não era isso.
A ciência, gente, é a grande marca da nossa civilização. A gente passa a pensar, agir, usar nossas coisas, depender e confiar na ciência. A gente usa a ciência para tudo, para tudo. Antigamente as pessoas sabiam os caminhos da cidade, hoje em dia tudo é Waze e Google Maps. A gente utiliza nossas tecnologias e nossa ciência para fazer absolutamente quase que tudo nas nossas vidas, certo? Mas a ciência, gente, ela é apenas mais um tipo de conhecimento. Mais um tipo de conhecimento onde a gente está buscando a verdade, buscando informações úteis, não só para o nosso dia a dia, mas também para questões mais amplas e mais filosóficas, mais abertas, maiores, como o sentido da vida, ou de onde viemos, para onde vamos, e questões sobre futuro, passado ou presente. Todo tipo de questão está hoje, a gente utiliza o conhecimento científico para responder. Mas como nós já estudamos anteriormente, nas nossas semanas anteriores, o conhecimento de senso comum e o conhecimento filosófico também são metodologias úteis que a gente utiliza para obter conhecimento e para obter essas respostas, ok? A ciência nos serve para a compreensão dos fenômenos da vida, seja da natureza, da sociedade ou do próprio homem. Desde a medicina ou da nossa psicologia interna, coisas relacionadas aos indivíduos, como aos nossos grupos sociais e até a natureza, aí, sei lá, aquecimento global, porque as marés comem a ponta da areia, né, a praia da ponta da areia, e podem derrubar os caríssimos edifícios ali construídos, ali na península. Quase que a península vira pen, né? O Nínsula estava sendo comido pelo mar. Mas aí a própria ciência que disse, se vocês empilharem umas pedras aqui em linha reta desse localzinho bem aqui, a praia vai aumentar. Aí a gente, como confia na ciência, coloca as pedras lá e bum! A praia explode de tamanho e fica uma praia enorme. Então você tem aí soluções, respostas para os nossos problemas vão sendo dados pela ciência. O objetivo da ciência, gente, de acordo com Lucas, é esclarecer as ocorrências do universo, certo? Antigamente, gente, sem a ciência, cai um relâmpago na árvore do seu jardim e a árvore pega fogo no meio de uma chuva e a árvore fica lá pegando fogo enquanto está chovendo, porque a temperatura fica tão alta que você ficava sem saber por que isto acontece. Mas parece que mesmo sendo o mesmo relâmpago, a mesma árvore, o mesmo fogo, se a gente sabe por que aquilo está acontecendo, a gente fica um pouco menos assustado. De repente, sabendo também que em cima da nossa casa onde nós estamos, tem um para-raios. E a gente entende o funcionamento dos para-raios, etc. Isso nos acalma e tranquiliza. Produz um entendimento, a ciência produz um entendimento de parcelas do mundo identificado. Claro que o mundo é muito maior. Eu estou falando aqui de mundo, universo, tá? É muito maior do que a nossa mente consegue conceber. Mas todas as vezes que a gente vai explorando um pedacinho novo deste mundo, desse universo, com o conhecimento científico, a gente vai entendendo de pedacinho em pedacinho, ou de parcela em parcela. E das conexões lógicas entre os componentes desses fenômenos. A gente vai entendendo, por exemplo, que cada coisa que acontece pode estar conectada com outras coisas. O método científico chama isso de nexos de causalidades e também de correlações. Existem os nexos de causalidades e as correlações, ok? Que são as relações entre eventos onde um evento vai influenciando o outro, ou eles vão pelo menos acontecendo de modo coordenado. Ok? Acontecendo de modo coordenado. Mas nós temos aqui a ciência, pessoal, não apenas o conhecimento, no geral, se divide em 3 ramos principais, que são o senso comum, filosófico e científico. Também aí a gente tem o conhecimento tradicional e religioso, mas a gente acabou comentando sobre eles meio que diluído entre o filosófico e o senso comum. Mas a ciência também se distribui em 3 ramos principais. As ciências empírico-formais, as ciências formais e as ciências hermenêuticas. Eu vou de trás para frente. As ciências hermenêuticas, gente, são as ciências relacionadas à cultura. Okay? Ciências relacionadas à cultura, como a antropologia, a sociologia, o direito. Elas buscam sentidos da vida e sentidos para relações humanas, para as relações humanas. O método delas é muito descritivo, compreensivo. A gente observa as relações, observa os comportamentos nas pessoas e a gente gera explicações a partir praticamente apenas da nossa razão e da nossa observação.
Vocês já notaram, por exemplo, que a gente não utiliza máquinas, pelo menos a gente não coloca a sociedade dentro de uma máquina. No máximo, a gente conta quantas pessoas, confere quantas pessoas estão abaixo de 8 anos, para calcular, com uma calculadora, é a máquina que a gente usa, calcular, por exemplo, o impacto de que uma nova disciplina no currículo escolar de 0 a 8 anos teria na educação das pessoas. Aí a gente faz algumas provas, pode utilizar computadores para juntar os resultados, mas esses instrumentos, essas máquinas, não são o principal para gerar a compreensão, e sim a nossa observação e o raciocínio mais puro, ok? Por isso, essas ciências, elas utilizam a descrição e a compreensão direta dos fenômenos. As ciências formais têm objetos ideais. O que são objetos ideais? São coisas que só existem dentro das nossas abstrações. Das nossas abstrações mentais. Como, por exemplo, a matemática, gente. Apesar de a professora de matemática na escolinha ter ensinado você a fazer conta contando maçãs e laranjas que Maria e João tinham, ela estava utilizando apenas maçãs e laranjas. Você nunca pegou, nunca... Me diga se você, quando resolvia probleminhas na escola com maçã... Joana tinha 5 laranjas. Deu 3 laranjas para João. Com quantas laranjas Joana ficou? Tá? A professora falava em laranjas. Mas me diga quantas vezes a professora chegou com um saco de laranja, distribuiu as laranjas para os coleguinhas, lá para as crianças, e mandou as crianças fazerem as continhas com laranjas. Nunca! Porque esse não é o método da matemática. A matemática não é assim. Só se falava em laranjas para ajudar a criança a pensar no 4, no 3, no 2 e no 1. O que a gente estava tratando mesmo ali era do 4, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e do 6. Não era laranja. Estava lidando e ensinando vocês a tratarem com números. E esses números só existem dentro das nossas cabeças. São quantidades que existem nas abstrações. Apenas em abstrações. Por isso... nós utilizamos os métodos, a gente chama de objetos ideais. Objetos ideais. O que é o mais, gente? O que é a adição? É apenas um conceito dentro da nossa cabeça. Não estou dizendo, e não é mesmo, que não seja útil. É de absoluta utilidade e importância. Mas não tenho a adição, é um conceito nas nossas cabeças. Super útil, indispensável para as nossas vidas. Nossas vidas ficam completamente atrapalhadas sem a adição, mas ela é um conceito dentro das nossas cabeças. Onde você já viu uma adição, que você diz assim, eu vou colocar essa adição dentro dessa caixa. Eu peguei com a minha mão. Não existe isso, você não consegue fazer isso. Tá? Então, os objetos são apenas ideais. E a gente usa o método descritivo implicativo. O que é o implicativo? Implicativo é aquele método que permite que você saiba que quando uma coisa acontece, outra vai acontecer. Outra vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho aqui na minha cabeça que 2 mais 3 são igual a 5, isso aqui é um fenômeno. Mas é um fenômeno apenas ideal. 2 mais 3 é igual a 5. Eu sei, por implicação, que se eu adicionar nesse 2 mais 3, colocar mais um 7, eu vou ter 2 mais 3 mais 7, né? 2 mais 3 mais 7. Aí eu vou ter o quê? 12. Então, por implicação, se no 2 mais 3 eu colocar mais um 7, o meu 5, por implicação, vira 12. Eu consigo dizer isto com certeza. Com certeza. É um método descritivo implicativo. Nós tratamos aqui de... Você vai dizer, Diogo, mas isso é lógico. E eu digo para você, é. Porque nós estamos tratando com implicações lógicas. Implicações, gente, implicações são processos que não te deixam saída, que não te dão outra opção. 2 mais 3 mais 5, 2 mais 3 mais 7 vão ser sempre 12. Sempre 12. Por implicação. Você sabe quando a gente utiliza essa palavra no nosso dia a dia num sentido até parecido. Fulano está muito implicante. O que é a pessoa implicante, gente? É aquela pessoa que te trata de um jeito que não te deixa outra saída.
Ela quer causar em você um certo comportamento e ela vai, até que você fica sem opção. Ah, fulano tá muito implicante, eu vou acabar dando um bog nele. Vai acabar mesmo, porque ele tá te implicando, ele tá implicando com você para você fazer isso. Ele tá provocando, certo? São implicações lógicas. E, por fim, nós temos as ciências empírico-formais. São as ciências da natureza. Da natureza. Nessas ciências empírico-formais, os objetos são palpáveis, são tocáveis, ok? A gente consegue tocar nas coisas. A gente consegue tocar nas coisas. Você toca na planta que você está estudando. A gente olha lá, é o gelo das calotas polares. Eu consigo ir lá no Polo Norte ou no Polo Sul e ver o gelo derretendo, ver a geleira derretendo lá. Ou então o cientista ele consegue botar lá o Covid no microscópio e olhar lá o vírus, aquele bichinho cheio aquela bolinha, cheio daquelas pontinhas ao redor. Okay? O método é descritivo explicativo. A gente descreve para explicar. Para explicar, não é para implicar, mas é para explicar. O que é explicar? É expor, botar para fora um funcionamento. Explicar é botar para fora, explicitar, é expor um funcionamento. Quando a gente observa, por exemplo, que quando uma planta pega sol, ela fica mais verdinha. A gente diz, a luz do sol entra naquela planta, aí a gente utiliza as descrições, aí eu vou descrever daquela planta, como ela é feita de clorofila, e ela tem aquela folha, e ela tem aquela substância clorofila, a propriedade da clorofila é absorver a luz do sol e gerar açúcares, ou seja, o alimento para a planta, e daí segue, né, pessoal? E daí se segue. Com essas explicações, a gente, ao mesmo tempo que descreve, explica porque quanto mais a planta pega sol, mais verdinha ela fica. Enquanto que eu, que não tenho clorofila, se eu pegar muito sol, eu não vai me fazer muito bem, não vai ser muito bom para mim. Eu não vou prosperar e eu não vou ficar verde. Eu vou ficar com inflamações na minha pele, eu vou adquirir uma dermatite. Okay? Minha pele vai ficar inflamada, eu vou primeiro ficar vermelho e depois podem surgir bolinhas de pus. Aí vão estourando as bolinhas, a pele vai ressecar e vão ter outros problemas. Então, aí dependendo das situações, de coisas diferentes ou de objetos diferentes, a nossa descrição sempre vai explicando o que vai acontecendo. Okay? As relações são causais. As relações são causais. Quando uma coisa acontece, outra acontece por causa da primeira que aconteceu. Choveu. Como consequência, o rio encheu. O rio inundou. Choveu muito. Foi a maior chuva dos últimos 50 anos. Na região de, sei lá, no Vale do Mearim. O Mearim inundou. O rio Mearim inundou e invadiu o vale. Aí todas as 13 delas do Maranhão ficaram inundadas, as pessoas ficaram desabrigadas. Aqui nós estamos nas ciências da natureza, onde a chuva causa a inundação. A vacina causa a imunidade. O vírus causa a doença. Sei lá, o vento causa a erosão. Ok? E como exemplos dessas, a parede causa a interrupção do movimento. Você vê de cara com a parede. Pá, bateu, parou. Estava movimentando, um obstáculo parou. Então, o obstáculo causa a interrupção do movimento. Aqui nós estamos falando da biologia. Ok? Pessoal, o pensamento científico ele surge com a Revolução Industrial, o crescimento das técnicas, ok? A partir da Revolução Industrial, aí que começa ali no século XVII, no século XVII mesmo, mas ela acelera mais no século XVIII, no XIX ela já está pleno vapor, literalmente vapor, né? As máquinas a vapor. No processo da Revolução Industrial, a gente não vai rever este momento histórico, por quê? Não faz sentido para a gente, tá, pessoal? Não tem porquê. Não tem porquê a gente rever esse momento histórico. A Revolução Industrial, vocês já viram no ensino médio. No tempo da Revolução Industrial, a gente observa aí um crescimento da técnica com respostas aos problemas, tanto a problemas antigos quanto a problemas novos, ok? O grande lance do começo lá da compreensão científica era compreender a natureza. Por quê? Porque a natureza sempre nos foi, gente, essa visão
de que a natureza é uma mãe gentil, uma mãe gaia, terra, harmoniosa e maravilhosa, é visão de gente ingênua do século XXI, porque já está vivendo na era em que a nossa ciência dominou a natureza, ou pelo menos a gente tem uma ilusão de domínio da natureza, e a gente acha que a natureza é boazinha. A gente acha que a natureza é boazinha. Mas quem tem um mínimo de conhecimento científico mesmo sabe que a natureza não é boazinha, a natureza não está nem aí para a gente. Se qualquer coisa, a natureza é caótica e a gente fica destruído pela natureza. Só para vocês terem uma ideia, o maior princípio da vida é que nós estamos morrendo. Não é que você vai morrer. Deixa eu te dar uma notícia triste. Você não vai morrer. Você já está morrendo. Do dia que a gente nasce, começa o nosso processo de envelhecimento. A gente começa a caminhada para a morte. A natureza vai nos matando, ela vai nos matando. Se você tiver sorte, ela te mata devagar. Bem devagarzinho. Mas pode acontecer também da natureza te matar rápido. Bem rapidinho. A gente sabe, saia no sol para você ver como a natureza é boazinha com você. São Luís tem um sol só para mim. Eu tenho certeza que tem um sol só na minha cabeça. Porque pense num negócio que esquenta meu cacuruco. Né? Meu corpo fica quietinho quando eu saio no sol. Tudo que a gente faz é para tentar se proteger e isolar da natureza. Ou pelo menos controlá-la. Domesticá-la. Adaptá-la às nossas necessidades, porque ela não está nem aí para o que a gente quer e precisa. A natureza não está nem aí para isso. A gente vai dominar os fenômenos, controlar a natureza, para que tenhamos uma vida mais palatável e adequada para o que a gente quer e deseja. Estão entendendo, pessoal? A ciência, ela é a domadora da natureza. E quando a ciência não consegue dominar a natureza, como, por exemplo, com o Covid, a gente experimenta grandes desconfortos, grandes incômodos, grandes problemas. Tá? Aqui, historicamente, gente, essa revolução científica, ela aparece desde o momento em que o ser humano, a partir do momento em que o ser humano começa... Nós humanos, o nosso conhecimento, a nossa cabeça, começou a se preocupar mais com os homens, com nós mesmos, com o processo de egoísmo da humanidade mesmo, quando a humanidade começou a estudar a humanidade, certo? É o antropocentrismo ou o humanismo, que acontece a partir do século XIV, eu coloquei aqui, tá? É do século XIV, porque o humanismo veio do século XIV, mas a ciência ela vai pegando mais fôlego mesmo a partir aí do século XVI. Okay? O foco era a experiência e as necessidades humanas. Vai surgindo aí produção em massa. O que é produção em massa? Produção em massa é quando a gente vai, a partir dos métodos científicos, desenvolvendo técnicas de produzir mais coisas. Imaginem vocês que um sapateiro ele levava uma semana para fazer um sapato. Okay? Ali no século XVI, no século XIV, no século XIII, no século XII, era uma semana para fazer um sapato. Se numa vila, sei lá, com 300 pessoas que morassem na vila, só tivesse um sapateiro, e o sapateiro levasse uma semana para fazer um par de sapatos, sabe quantos sapatos aquela vila ia ter por ano? Só 40 sapatos. 40 e poucos sapatos, que o sapateiro também não trabalha todas as semanas do ano. Ia dar uns 40 sapatos. Pares de sapatos, né? Uns 40 pares de sapatos. Só que tem 300 pessoas na vila. Você já entendeu que nem todo mundo tinha como ter sapato? E mesmo que tivesse sapato, só ia ser um par de sapato por pessoa? Imagina hoje que a gente chega numa Poli-L da vida e você encontra centenas de pares de sapatos pendurados em prateleiras de vidros com luzes por todos os lados. A quantidade de sapato que tem. E hoje nós moramos numa cidade de quase 2 milhões de habitantes. E tem sapato sobrando, as lojas estão abarrotadas de sapato, com sapato sobrando, e todo mundo com sapato no pé. E os guarda-roupas das cidades, os armários das casas cheios de sapato também, né, meninas? Hein, meninas? Quantos pares? Não precisam dizer, não precisa confessar, né? Os rapazes costumam ser mais modestos na quantidade de sapato, mas mesmo assim,
um homem vai ter aí uns 4 ou 5 pares de sapato. Sei lá, um sapato esportivo, um sapato social, um par de sandálias para ficar em casa, um par de sandálias para passear na rua, né? Talvez 2 tênis, um sapatênis para situações intermediárias que não são nem formais nem esportivas. 5 pares de sapato. Gente, isso é um luxo. Isso é uma quantidade absurda de pares de sapato. Mas a gente tem a produção em massa. Não só de coisas, mas também de conhecimento. Notem que em outras épocas, um livro levava 1 ano para a gente conseguir para copiar um livro. Então, uma biblioteca, olha, para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram os maiores sábios da Idade Média? Já ouviram falar desses caras? Outro dia, um filósofo italiano que eu estou lendo, o Domenico de Masi, eu estou lendo um livro dele e ele falou uma coisa que eu fiquei chocado. Eu nunca tinha me tocado disso. O Domenico de Masi, no meio do livro dele, ele disse assim: senhor leitor, olhe, se você tiver uma estante de livros em casa, dê uma olhada para a sua estante. Aí eu olhei, eu tenho aqui uma aqui no meu quarto, e eu olhei aqui para os meus livros. Aí ele disse: quantos livros você tem na sua casa? 50, 80, 200, 20? Se você tem mais de 50 livros na sua casa, você está olhando agora para mais livros do que São Tomás de Aquino viu na sua vida inteira. São Tomás de Aquino não teve contato com mais do que 50 livros em toda a sua vida. Um dos maiores filósofos da humanidade, dos maiores sábios. Aí eu disse: pronto, eu sou um imbecil, eu sou muito burro, porque aquele cara não leu 20 livros da vida e escreveu o que escreveu. Eu já li muito mais do que ele. E não escrevi, não tenho as ideias que ele tem. Pense num pessoal genial. Por isso que eles ficaram famosos. Por que, gente? Porque para reproduzir um livro levava 1 ano. Você fazia à mão. E desenhando tudinho, não era só escrevendo, não. Tinha que ser com uma caligrafia bonita. Porque uma cópia de um livro era uma coisa muito preciosa, era muito raro. Uma biblioteca... As bibliotecas estão ficando raras de novo, né? As bibliotecas, como a gente as conhecia, pelas estantes com livros e tal, estão desaparecendo. Mas não é pela falta de livros, é pelo excesso. Os livros estão ficando tantos que a gente não precisa mais nem de um prédio especial para colocá-los ali dentro para todo mundo acessar. Porque todo mundo está com acesso fácil a livro. Vocês já repararam que quando a gente assistiu os filmes de Hollywood, aqueles filmes que acontecem em universidades, os filmes de mais antigamente, assim, antigamente eu digo filmes de 5, 10 anos atrás, as universidades têm aquelas bibliotecas, né? Aqueles prédios lindos, onde sempre acontecem umas paquerinhas ou alguns desencontros. E são aqueles prédios enormes, luxuosos, bonitos, com aquelas lumináriazinhas verdinhas em cima das mesas, né? E com coisas caríssimas de se manter para que as pessoas tenham acesso ao livro. Vocês já repararam como a nossa faculdade, por exemplo, já quase não tem uma biblioteca? A sala que a gente tem onde tem biblioteca, ela está cada vez menor e com cada vez menos livros. Por causa da digitalização que acontece, não se enganem, vocês não estão mal servidos de biblioteca, não. Vocês têm uma biblioteca enorme digital. Por causa, o conhecimento está tão replicável, a produção de livros ou de conhecimento está tão massificada, que a gente começa a concluir de que nós sempre teremos livros à mão. A informação sempre vai estar na palma da nossa mão, e literalmente na palma da nossa mão. A gente começa a criar uma certeza de que aquela informação não vai me faltar. Isso gera até alguns problemas, né, pessoal? Vai gerando até alguns problemas. Antigamente eu digo, no meu tempo que eu era aluno, eu sabia que eu tinha que estudar. Porque eu nunca fui muito bom de fazer aquelas pesquinhas em papel, com aquelas coisas pequenininhas, né? Eu nunca tive nem paciência para aquilo. Não gosto. Então eu sabia que na hora da prova, ou eu estudava, se eu chegasse na hora da prova e não tivesse estudado, eu ia me lascar. Mas hoje em dia, alguns alunos, não na faculdade de Pitágoras, tá, pessoal? Na faculdade de Pitágoras, estudos, vou dizer agora, não acontece. Mas lá nas outras faculdades da concorrência, os alunos acham que eles vão ter todas as respostas na palma da mão durante a prova. Então, eles têm toda certeza e segurança de que eles vão conseguir as respostas na hora, que eles não estudam mais. A vida vai ficando cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil.
Aí a faculdade instala no dia da prova um bloqueador de sinal de celular e fica todo mundo desesperado. Mas aí é também uso da ciência para gerar uma incerteza. Por quê? Porque a gente, com a ciência, vai ficando com cada vez mais certezas. A gente vai se sentindo cada vez mais seguros. Tá? A exigência do conhecimento científico é duas. Temos duas exigências. Observação e medição. Tudo tem que ser observado e tem que ser medido. Para ser considerado conhecimento científico, tem que medir e observar. Tem que ter um quantos, de que tamanho, com qual frequência, com qual habilidade, com qual força. Tá? Tem que ter tudo, onde você viu, cadê a prova, cadê o experimento, tudo tem que estar observado. Tem que dar certo sempre. A gente só acredita com conhecimento científico se for provado ou demonstrado. No senso comum, quando sua avó dizia, não coma manga depois de tomar leite, você dizia, tá bom. No conhecimento científico, você diz, vovó, você tirou isso de onde? De onde você tirou isso? Você já experimentou isso, vovó? Com que isso aconteceu? Onde isso está publicado? Qual foi o experimento que se fez? Mas que tipo de manga? Que quantidade de leite? Note, observado e medido. Você já viu isso acontecer, vovó? Uma pessoa tomar leite e manga e morrer? Você já viu isso acontecer, vovó? Você já observou? E a pessoa que morreu? Quanta manga ela comeu e quanto leite ela tomou? Tem que ser observado e medido. Por quê? Porque ou dá certo sempre, ou o conhecimento cai em descrédito. Se a ciência disser para você que você toma um remédio, cloroquina, e você vai ficar bom de Covid. Então, todas as pessoas, ou pelo menos uma quantidade muito grande das pessoas que tomam cloroquina, tem que ficar boa de Covid. Se as pessoas começam a tomar cloroquina e não vão ficando boas de Covid, sabe o que as pessoas dizem, a ciência diz? A cloroquina não presta para Covid. Perde o conhecimento. Antes você sabia, cloroquina para Covid. Depois você diz assim, não, cloroquina não funciona mais. Aliás, cloroquina nunca funcionou, gente. A gente que diz. A gente não diz mais que cloroquina funciona. Ok? Porque ou dá certo sempre, ou o conhecimento não é científico. Ou o conhecimento não é científico. Certo? Aí aqui nós temos alguns personagens históricos importantes. Um italiano, um inglês e um francês, que trouxeram 3 contribuições importantes para o desenvolvimento do conhecimento científico. Galileu Galilei foi o primeiro cara assim que estabeleceu aí bases de observação cuidadosa. Ele tinha um telescópio, né, aquele tubo de metal cheio de lentes dentro, que serve para olhar as coisas que estão muito distantes. Ele olhava as estrelas e tal, e ele começou a fazer observações mais cuidadosas. Os homens, a humanidade sempre observou o céu, sempre observou o movimento das estrelas, do sol, da lua, dos astros. Mas a primeira observação cuidadosa, mas tão cuidadosa, que ele viu coisas que ninguém tinha visto antes, foi de Galileu Galilei. Tá? Ele teve até problemas aí com o conhecimento tradicional que existia na época dele. Ele teve problemas com a lei, porque as observações cuidadosas dele trouxeram conhecimentos tão novos e tão diferentes e revolucionários que incomodou o pessoal, porque foi demais para as cabecinhas da época. Foi demais. Francis Bacon, né? Chico Toicinho. Vocês conhecem Chico Toicinho? Francis é Francisco, tá, pessoal? Em inglês. E Bacon é Toicinho, tá? Chico Toicinho trabalhou com observação e experimentação. Observa, testa. Observa, testa. Observa, testa. Observa, testa. Perdeu o gosto na boca? Faz teste de Covid. Experimenta. Experimento. Teste. Exame. Ok? Exame é uma palavra que tanto significa observação quanto teste. Tá? Exame. Aí, exames clínicos. Vou fazer um exame. A medicina, toda científica, muito super científica. Exames para todos os lados. Influência de Chico Toicinho. Tá? E René Descartes, ele utilizava um método científico com razão e dedução. A gente pensar dentro da cabeça da gente, aí a gente usa muito para matemática, né? Não é à toa que o plano cartesiano, aquela cruz, né? Onde que, na verdade,
a gente forma aí um espaço onde a gente vai marcando os pontinhos, as retas, as curvas e tal, na matemática. Quem inventou o plano cartesiano foi justamente o René Descartes. Observações e deduções dentro da cabeça da gente. Lembra do 2 mais 3 mais 5? Ou 2 mais 3 mais 7, que dá 12? Essa é a observação científica e medição científica utilizando a razão. A gente não usa máquinas, a gente usa o pensamento da gente. As coisas acontecem dentro da mente da gente. Vão desaparecendo com a observação cuidadosa, a experimentação e a dedução, vão eliminando das nossas vidas, ou diminuindo nas nossas vidas, a importância dos conhecimentos baseados em ilações, na credulidade e nas sensações. Gente, o que é uma ilação? Ilação é uma relação entre dois eventos que não é verdadeira, mas parece verdadeira. E que você estabelece arbitrariamente. Vamos aqui para um exemplo do dia a dia, de uma ilação. Imagine você, que você tem um amigo, e você pede, e você está precisando de o seu carro quebra e você sabe que o seu amigo tem 2 carros na garagem. Seu amigo tem 2 carros. E o seu carro quebrou, você mandou o carro para revisão, você está sem carro. E aí você pede para o seu amigo um carro emprestado. Você pede, poxa, você podia me emprestar seu carro, um dos seus carros aí por uns 2 dias, enquanto o meu carro está na revisão? E aí o seu amigo diz assim, não, eu não tenho, eu vendi meu carro, eu estou só com um. Eu vendi meu carro, eu não tenho mais carro extra, né? Eu não tenho mais o segundo carro, eu vendi meu carro. Aí você diz, então tá bom, tudo bem, obrigado, sem problema. Aí você vai lá e se vira, você vai na locadora e paga caríssimo pelo aluguel de um carro por 2 dias, tá bom. Aí você aqui com o seu carro da locadora, aqui já chorando pelo tudo que você pagou na locadora, você por acaso está dirigindo na cidade, você passa na porta da casa do seu amigo. E você vê o quê? Lá na garagem do seu amigo, através do portão, os 2 carros. O que você pensa? Meu amigo mentiu para mim. Ele não é tão meu amigo quanto eu pensava. Poxa, ele podia até ter me dito, eu não quero te emprestar meu carro, mas ele precisava ter mentido para mim? Gente, você não sabe. Tudo isso que você pensou são ilações. Você não tem como saber com certeza que nada disso seja verdade. Eu vou dizer para você, já que o exemplo é meu, eu vou contar para você. Por que você viu 2 carros na garagem do seu amigo? Porque o seu amigo de fato vendeu o carro e a pessoa que comprou o carro só não veio buscar o carro ainda. Mas ela já devia ter vindo ontem e não veio. E o carro ficou lá na garagem, mas o seu amigo já vendeu o carro e ele já ia entregar o carro mesmo. Ele não entregou porque a pessoa não veio buscar. Mas ele já não estava contando de ter o carro. Note como você fez uma associação entre o que seu amigo lhe disse e o que você observou, completamente falsa. Mas ela parece muito verdadeira. Você fica com a certeza. É uma ilação. Ilação é uma conexão entre 2 eventos que não é verdadeira, não é uma consequência verdadeira. Ok? A observação e a experimentação também acabam com a credulidade. Quando sua avó disse, você sair no sereno, você vai gripar. E você diz assim, tá bom, vovó. Você acredita. É a coisa mais verdadeira para você na vida. A pessoa te falou e você acreditou. Você ficou crédulo. E também baseado nas sensações. Gente, você já saiu no sol, você estava aqui na sombra. Sai no sol e você espirrou? Acontece com vocês? Acontece, vocês têm nariz. Tem gente que diz que... Professor, Diga. estão pedindo para você aceitar Ah, tá. o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ok. Certo, já entraram para cá para dentro. Obrigado pelo aviso. Pessoal, vocês já saíram no sol e espirraram? Tem gente que diz que sol dá espirro. Que sol gripa. Não sai no sol que tu vai gripar. Eu digo, gente, peraí, o que dá gripe? Calor, frio, sol ou chuva? Porque a pessoa pega a chuva, ela gripa. Ela pega sol, ela gripa. Como assim?
Vocês estão entendendo? Gente, o que dá gripe é infecção por vírus ou bactérias. Se você não tiver com uma infecção por vírus ou bactérias, e você tomar uma chuva e a chuva estiver fria, você vai sentir frio, mas você não vai gripar. Mas é quando a gente toma uma chuva que a gente tem uma queda de imunidade e um vírus ou uma bactéria que já está no seu corpo, mas estava sendo controlado pelo sistema imunológico, o sistema imunológico dá aquela fraquejada e você gripa. Aí a doença se instala, a infecção se instala. Você fica com a sensação de que o que te gripou foi a chuva. Percebem? Você fica com a sensação de que o que te gripou foi a chuva. E, bom, é a razão, dedução, observação mais cuidadosa dos fenômenos e a experimentação vai diminuindo as ilações, a credulidade e o conhecimento baseado em sensações nas nossas vidas. Entendido até aqui, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor, até agora. Tudo tranquilo? Certo. Ok. Pessoal, então, que experimentação é essa de observação cuidadosa? Como a gente faz? A nossa pergunta seguinte tá bom, Diogo, já entendi que no método científico, na ciência, a gente observa com cuidado, a gente experimenta, a gente deduz, a gente usa mais a razão. Mas isso é o que eu faço para obter o conhecimento científico. Mas como é que a gente faz essa observação cuidadosa? Como é esse cuidado? É o que a gente chama de método experimental, é o como, ok? Ou empirismo. O empirismo é a observação do teste. A gente testa e observa, ok? Como é? Este método, gente, como todo método, ele tem passos, um procedimento sequencial, procedimentos sequenciais. Você faz isto aqui, aí depois você faz aquilo ali, depois você faz aquela outra coisa acolá. Como é a ordem desses procedimentos? O primeiro passo do método experimental é a chamada observação e dúvida. Você olha um fenômeno, olha um objeto, vê alguma coisa, observa e e fica em dúvida. O que está acontecendo aqui? O que é isso? Para que serve isto? Como isto funciona? E dessa dúvida você faz assim, não conheço isso aqui. E agora? Você faz uma indagação. Você formula uma pergunta. Da sua dúvida vem a pergunta. Qual é a dúvida? Não sei como isto funciona. A pergunta, como isto funciona? Com ponto de interrogação. Dali, do como isto funciona, sei lá, o que é o como isto funciona? Digamos assim, estou vendo que a praia da Ponta da Areia está erodindo. A areia está desaparecendo e a maré está avançando. Não sei por que isso acontece. Aí eu me pergunto, por que isto está acontecendo? E faço a minha primeira hipótese. Professor. Diga. Bom dia, desculpe incomodar e atrapalhar. Não, só comunicar mesmo que eu tive um problema com a internet um pouco mais cedo e estou justificando um pouco em relação ao meu atraso, tá certo? Certo, sem problema, sem problema. Que bom que você está aqui. A gente está fazendo a gravação, tá? A gente está fazendo a gravação e depois você pega no grupo do WhatsApp, que eu vou passar para a Ana Júlia o link, e você assiste a parte que você perdeu. Tá bom? Tudo bem, professor. Perfeito. Bem-vindo, bem-vindo. Gente, a partir da pergunta eu faço uma hipótese. Essa hipótese, gente, olha, eu vou dizer para vocês com toda honestidade aqui, de boa. Vou abrir aqui o negócio. Vou abrir aqui o lance. A hipótese é uma resposta que você dá da sua veneta. Ok? Você inventa uma resposta da sua cabeça, da sua loucura. Você inventa uma resposta. Ok? É uma proposta de resposta que você faz. Isso é uma hipótese. É claro que você vai tentar, da sua loucura, inventar uma resposta o mais razoável possível. E por razoável, eu quero dizer que você usou a razão. Você usou o seu pensamento racional. Daí ser uma resposta razoável. Uma resposta razoável.
Esta é a hipótese. Quando você for fazer o seu TCC, você vai ter o seu objetivo de pesquisa, sei lá, você quer estudar violência doméstica, tá? Violência doméstica e Lei Maria da Penha. Então, o seu objetivo é estudar violência doméstica e Lei Maria da Penha. Dali, você vai fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, sei lá, qual o impacto de tal artigo na redução da violência doméstica? Aí você vai inventar uma resposta. Aquele artigo ali diminuiu a violência doméstica no estado do Maranhão. Você inventou a resposta, você não sabe, mas você coloca lá uma resposta inventada, que você acha que seja razoável. Depois que você já tem a sua dúvida, a sua pergunta e sua resposta inventada, sua resposta inventada, aí você segue para a experimentação. Aí o professor vai te dizer, tá bom, meu filho, muito bem. Você apenas começou a caminhada, agora vá para a rua e vai descobrir quantos casos de violência doméstica tinha, antes do artigo ser colocado na lei, e quantos casos a gente observou depois do artigo. Aí você vai lá e começa a conferir. Você vai lá na polícia, pega os arquivos das ocorrências policiais e você vai conferir quantas ocorrências policiais aconteceram em 6 meses antes da nova lei e nos 6 meses depois da nova lei, você vai ver se a violência doméstica aumentou ou diminuiu. Aí você vai pegar, você vai fazer a experimentação. Descobriu se aumentou, aí digamos assim, aumentou. Com o novo artigo, a violência doméstica foi aumentar. Aí você passa para o passo final. Você dá o passo final. Você pega a sua resposta inventada, que você tinha dito que ia diminuir, e você compara com a resposta que você achou da experimentação. E você diz, ixi, foi diferente. Você faz o falseamento. Aí você falseou sua hipótese. Ok? É assim que o pensamento científico funciona. Ou então você descobriu que os casos diminuíram mesmo. Diminuíram mesmo. Aí você fez a confirmação de sua hipótese. Você queria saber se você quer usar um pouquinho mais de método experimental ou empírico na situação lá do seu amigo que não te emprestou o carro? Você passou na frente da casa do amigo e viu lá os 2 carros. Aí você leva aquele choque, né? Se sente um pouco magoado, mas você pensa, rapaz, será que meu amigo mentiu para mim? Eu acho que ele mentiu para mim. Você fez uma hipótese, porque é muito razoável você pensar que ele mentiu, porque as aparências todas apontam para isso. Mas, aí você diz, mas eu vou ligar para ele e vou ver o que aconteceu. Aí você passou para a experimentação. Antes de chegar a uma conclusão, o pensamento científico e empírico diz, teste a sua hipótese. Teste o que você acha que é, para ter certeza. E aí você pega o telefone e liga para o seu amigo. Assim, aí fulano, tudo bem e tal? Olha, acabei de passar. Aí você dá aquela desassuntada, né? Eu tô aqui já com o carro da locadora, eu aluguei um carro na locadora e tudo e tal. E aí, como é que tá a vida só com um carro? Aí você pergunta, como é que está a vida só com um carro? Você que era acostumado a ter 2, né? Agora tá só com 1. Aí o seu amigo diz assim, rapaz, olha, eu tô até aqui com os 2 carros ainda na garagem porque a pessoa que tinha comprado o carro acabou dando errado lá ontem, ela não conseguiu passar para vir buscar o carro. Aí você diz, foi mesmo? Foi mesmo. Inclusive, eu estou até em casa hoje, se tu quiseres, eu não vou usar meu carro, um carro. Se você quiser até usar, não precisa, eu já aluguei mesmo. Então tá bom, tchau. Você falseou sua hipótese com essa conversa. Você experimentou. Notem como método científico, gente, não é para gerar uma ciência, tá? Você pode pensar cientificamente no seu dia a dia. Você pode pensar cientificamente no seu dia a dia. Formule a hipótese, mas depois teste sua hipótese, experimente, vá verificar. E a hipótese pode ser confirmada ou falseada. Ela pode ser confirmada ou falseada. Confirmando ou falseando a hipótese, você sabe que aquela sua dúvida foi respondida com um grau de certeza. Lembra que eu estou dizendo para vocês desde o começo da manhã de hoje? A ciência nos traz certezas. Certezas. Certo, pessoal? A ciência nos dá certezas.
Por quê? Por causa deste método de que depois que fizemos a hipótese, que é uma resposta inventada, você vai verificar ou experimentar, testar a hipótese para ver se funciona ou não. E depois de testar, você compara o resultado do seu teste com a sua hipótese. Aí você faz a confirmação ou o falseamento da sua hipótese. Aí sim, você tem uma informação ou um conhecimento de natureza científica, que possa ser chamado de científico. Notem que a ciência, ela é mais exigente do que a filosofia e do que o senso comum. Ela é mais exigente. No senso comum, a gente já pula para as conclusões. Na filosofia, a gente não precisa realmente testar. Mas na ciência, você tem que passar pela fase de observação e dúvida, indagação e problema, hipóteses e propostas, experimentação e confirmação e falseamento. Se você não consegue demonstrar ou contar para os outros que você descobriu aquilo passando por todos esses passos e bem passado, você não tem um conhecimento científico. É isso que uma banca de TCC testa ou observa ou está procurando no seu TCC. Se você pensou, se você escreveu aquilo ali passando por esses passos. Diogo, não gosto da disciplina de metodologia, é uma disciplina inútil que eu não vou usar para nada. Vai sim, para o TCC. Não aprende metodologia, não, tu vai reprovar no TCC. Isto eu estou prevendo com o meu poder científico. Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal, até aqui? Vamos em frente. A ciência, portanto, exige a comprovação. E não só a comprovação uma vez, mas por procedimentos que possam ser repetidos. Não adianta de nada uma pessoa com Covid tomar cloroquina e ficar curado. É preciso que eu tenha uma segurança, para chamar de científico, que se João tomar cloroquina e ficar curado, isso pode ser apenas uma ilação. Ele podia estar ficando curado e não foi por causa da cloroquina, uma mera ilação. Eu preciso saber que Maria, se tomar, vai ficar curada, se José, se tomar, vai ficar curado, se Ana Beatriz, se tomar, vai ficar curada. Tem que ser possível repetir. Não adianta de nada Donald Trump tomar cloroquina, ficar curado, mas se a cloroquina não funcionar para todo mundo, só funcionar para ele, o conhecimento não serve de nada. Não me adianta de nada a cloroquina. Não me adianta de nada. Percebem? Então, a comprovação exige que o procedimento também possa ser repetido. Repetido. Sabe aquele seu amigo que conta umas histórias fantásticas, mas ele conta uma história que você diz assim, rapaz, essa história parece até mentira. Mas 10 anos depois, por acaso, numa outra conversa, aquele amigo conta a mesma história, ele conta do mesmo jeito. Você diz, rapaz, olha, fulano conta umas histórias exageradas, meio malucas, mas toda a história que ele conta, ele sempre conta igual. Ele nunca muda as histórias dele. Aí você diz assim, deve ser verdade. Esse cara não mente, não. Ele conta as histórias verdadeiras. É porque com ele acontecem coisas loucas mesmo. Né? Sem replicabilidade, a gente não fala em conhecimento científico, a gente não confia. Um dos motivos pelos quais a gente confia tanto na ciência, vocês já repararam? Como a gente confia na ciência? Quando você quer até enganar os outros, você diz assim, olha, isso aqui é verdade porque está testado cientificamente. Olha, isso aqui é científico, viu? É provado cientificamente. Gente, se você disser provado cientificamente, as pessoas acreditam. Por quê? Porque provado cientificamente é uma coisa tão difícil. Nota a quantidade de passos. A dificuldade que é. São muitos passos. É muita exigência. A ciência é tão exigente que se está provado cientificamente, já, aquela informação já tem um grau de confiabilidade muito alto. Sem replicabilidade, não se pode falar em conhecimento científico. Ok? As causas, a gente tem uma rigidez nas causas. Não é porque você tomou sol que você ficou gripado. Eu quero saber eu quero descobrir por quê, o que foi que causou a sua gripe mesmo. Ah, ontem eu tomei sol, ontem eu saí no sol. Aí eu vou dizer assim, tá bom, tudo bem, isso aqui é uma causa possível, mas não tenho certeza. Eu sou muito mais rigoroso. No senso comum, a gente já pula para a conclusão. Ah, não, então foi isso mesmo. Só pode ter sido isso. Só pode ter sido isso. Só pode ter sido. O fulano tomou leite de manhã, então ele comeu manga e morreu? Ah, então só pode ter sido a manga, porque ele estava com leite no bucho.
certo? A ciência não, a ciência é muito mais rigorosa nas causas. Ela quer saber a informação com exatidão. Não só porque você morreu, mas ela quer saber a que horas, por que motivo, com que dose. Ah, foi porque você tomou água sanitária? Qual foi a dose? Se você tomar uma gota de água sanitária, você morre. Se você tomar uma colher de chá de água sanitária, você morre. Se você tomar uma colher de sopa de água sanitária, você morre. Se você tomar um copo de água sanitária, você morre. Se você tomar 1 litro de água sanitária, você morre. Qual é a dose de água sanitária que vai te matar? Que você vai morrer. Que um homem adulto morre. E este homem adulto de quantos quilos? E se for uma mulher adulta? Um homem adulto de 200 quilos morre com a mesma dose de água sanitária que uma mulher adulta de 70 quilos ou de 50 quilos. Note que varia aí. A ciência quer saber com exatidão para poder gerar conclusões, é com C aí, tá, pessoal? Conclusões profundas, que expliquem em profundidade as questões, para ter utilidade tanto prática quanto teórica, tanto na vida teórica, para a gente entender o mundo, na teoria mesmo, para ter um conhecimento que nos permita entender o mundo no plano do pensamento, mas também na nossa vida prática, com aplicabilidade para que a gente possa usar no nosso dia a dia. A ciência, ela quer conhecimento tanto teórico quanto prático. Os dois são valiosíssimos. E a ciência ela é muito útil no nosso dia a dia. E a ciência é muito útil no nosso dia a dia. Pessoal, esses 2 últimos slides aqui, eu acho linda essa brincadeira aí que alguém fez com Photoshop, de botar desse bebezinho aí com esta barbinha. Era uma atividade, gente, era uma discussão que eu faço em sala de aula, tá? Em sala de aula física. Eu agora sentaria vocês em grupos e faria uma discussão aqui sobre engenharia genética. Por isso que eu fiz esse bebezinho aí com barba, tá? De manipulação genética. E esse pessoal aí fazendo exercício aí, pessoas já não tão jovens, mas ainda muito joviais por causa do exercício, por causa da genética. Ok? Essas aqui seriam as conclusões, o slide de conclusão, aqui de discussão do que vocês teriam feito, mas infelizmente a gente agora, aqui com esse formato de sala de aula, a gente não faz, tá bom? A gente não vai fazer essa atividade aqui especificamente. Essa atividade já seria uma atividade de nota parcial, que eu faço todos os semestres, observando a sala de aula, mas esse semestre a gente vai fazer uma coisa diferente. Okay? Mas, de qualquer maneira, se vocês quiserem, quando a gente retornar do isolamento social, a gente pode marcar um dia para fazer essa atividade. Ok, pessoal? Pessoal, esse é o nosso conteúdo de hoje. Alguma dúvida, pergunta, comentário? Vocês estavam tão caladinhos hoje, não fizeram perguntas? O que foi? Perguntas, dúvidas, comentários, reclamações? Professor, Diga. eu estava observando a lista lá no grupo e meu nome não aparece, sendo que eu já fiz tudinho, estudo dirigido, já tirei o certificado. E se eu tenho alguma novidade também do AVA? Ah, tá. Sobre o teu nome não aparece na lista e você já fez? Não. Aquela já lista fiz. Aquela lista de quem já fez, de quem ainda não fez, tá? É o pessoal que está devendo o estudo dirigido. Ah, é quem ainda não fez, né? Isso. E outra coisa, pessoal, aquela lista de quem ainda não fez, mas ela foi tirada ontem de manhã. Se você fez à tarde, ou à noite, ou já hoje de manhã, ou de madrugada, então o seu nome vai estar na lista, mas você já fez mesmo, tá bom? Ela foi gerada ontem de manhã. E, professor, em relação ao AVA, assim, do nosso acesso, dos pessoal da segunda lista. Eu passei a lista para o professor Caleb, tá? Pessoal, deixa eu só interromper aqui a gravação para que essas discussões de dia a dia não fiquem na gravação, tá? Deixar a gravação só para conteúdo. Pessoal que está assistindo com a gravação, muito obrigado pela atenção e a gente termina por aqui. Pessoal que está aqui ao vivo, a gente continua.